Olá, alunos da EBC, estamos aqui de volta, trazendo a 10ª aula de justificação, cujo título é O Cálice Amargo que Jesus suportou. Nós vamos entender hoje qual é o cálice a que Jesus se referiu, em Marcos 14:36. Ele diz assim, e esse é o nosso texto básico também, E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Está escrito em Marcos 14:36. Então hoje nós vamos entender que cálice amargo é esse que Jesus teve que suportar, e porque ele precisou suportar por nós. Nós estamos estudando ao longo da nossa lição, e falamos muito da redenção, que é a recompra do homem caído, para Deus, E Jesus tomou a iniciativa de fazer isso, de salvar o homem. Foi uma vontade exclusiva de Deus, independente do homem. O homem nada poderia fazer. Então Jesus, ele fez tudo. E ele teve que fazer essa recompra. Essa recompra representava representar esse homem caído diante de Deus. Então Jesus, ele tomou o nosso lugar. Nós quem éramos caídos em pecado, separados da graça de Deus. Por isso Jesus chamou isso de cálice. Quando Jesus adquiriu, o nosso pecado, as nossas dores, as nossas imperfeições, ele se tornou momentaneamente imperfeito. Nós vamos ver que na cruz há uma hora dessa transição, no finalzinho da morte de Jesus, Ele tomou sobre si todo o nosso fardo. E é nesse momento, que a transição ocorre, onde Jesus assume o nosso pecado. Então Jesus sentiu aí o peso do nosso pecado. É isso que chama cálice. O cálice era o peso de todo o pecado, todo o mal, da humanidade, da geração passada, presente e futuro. Isso porque Jesus se tornou salvador da geração passada, da presente e até do último homem que necessitar de salvação, vai depender de Jesus. E ele conquistou através dessa conquista, desse sacrifício no Calvário. O sofrimento maior de Jesus foi o espiritual, mais do que o físico. Porque Jesus, assumindo tudo isso, ele, assumindo o nosso lugar, Deus, o Pai, se afastaria de Jesus, porque ele estava impuro. Não que ele cometesse nenhum pecado, mas pelas nossas impurezas. Deus se afastaria dele. O que afligiu mais Jesus era o de se afastar da comunhão com o Pai. Contudo, ele tinha que passar por isso para trazer de volta para Deus, a sua herança, os homens caídos. Diz uma música, do filho de Subirá, esqueci o nome dele, mas é assim, ele diz assim: sua bondade colocou jardim em mim. Assim expressa a música. Israel, Israel subirá. Então ele está expressando aí o retorno pelo ato de Jesus. Ele trouxe de volta, o homem para Deus, ou seja, nós voltamos ao jardim de Deus, no lugar ali onde Adão, estava antes. Então nós tomamos esse lugar, assumimos esse posto de volta,
em 1 Coríntios 10,16 diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é o caminho do sangue de Cristo? Então, o peso desse cálice custou o sangue de Jesus, né? O derramamento do sangue de Cristo. Então Jesus dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então Jesus ali entregou a Deus, né, a sua vontade, aquele momento que ele precisava fazer esta conquista, né, do homem para Deus, do homem caído, né? Nos momentos em que antecederam a morte de Jesus, sua alma estava muito angustiada, né? Era a angústia do peso dos pecados e mazelas dos homens que haviam de recair sobre o seu corpo. E mais principalmente porque isso separaria da comunhão com o seu Pai. O que afligiu mais Jesus não foi ali o sacrifício físico, a dor física, né? A morte física, mas foi o de ter que se afastar do seu Pai, de Deus, né? E momentaneamente ele ficou realmente afastado de Deus, até que tudo fosse resolvido, né? Em relação à transição. Tem um texto, né, em Mateus 26, 36 a 44, que diz assim, né? Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Nesse momento, Jesus entregou-se completamente para fazer a vontade de Deus, para promover o nosso resgate. A hora da morte de Jesus, qual foi a hora precisamente no Evangelho, né? A hora da morte de Jesus? Lucas 26, 46 diz assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Então, neste momento, a transição estava executada, né? Tudo que era nosso passou para Jesus Cristo. Por isso que Isaías 53 diz assim: ele levou sobre si os nossos pecados. Jesus fez essa declaração entregando seu espírito nas mãos de Deus por uma única razão: somente Deus poderia trazê-lo de volta à vida. Só Deus poderia romper os grilhões da morte, já que Jesus iria até o inferno no lugar do pecador. E não teria como sair de lá sozinho. Por esta razão está escrito em Atos 2,31, que Cristo não foi deixado no Hades. Profetizado também, né, por Davi nos Salmos, né? Então estava escrito, né, que o corpo de Jesus não se corromperia, ou seja, não se deterioraria, e ele não seria deixado no Hades, né?
uma vez Jesus cumprindo a sua fidelidade com Deus, Deus também cumpriu a sua palavra com Cristo. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus ali estava separado, morreu separado do Pai. Por que Jesus falou essas palavras? Ele estava citando o Salmo 22, que relata o sofrimento pelos quais Cristo deveria passar antes de entrar em sua glória. A frase dita por Jesus é o primeiro verso dos Salmos, e todos que o ouvissem entenderiam que naquele momento estavam se cumprindo as verdades dos Salmos 22. Nesse momento, Jesus estava assumindo sobre si os pecados de todo o mundo e, portanto, sendo separado de Deus, morrendo espiritualmente, pois o pecado faz separação entre Deus e o homem, como já dizia Isaías 54:2. Só uma coisa separa o homem de Deus, o pecado do homem. Então, Jesus assumindo ali a sua posição de pecador, substituto, Deus, o Pai, o separou da sua presença. 1 Pedro 2,24 diz assim: carregando ele mesmo, Jesus, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas foste sarado. Para se cumprir as escrituras, depois que Jesus disse: tenho sede, lhe deram vinagre. Depois de Jesus tomar o vinagre, disse: está consumado. Então Jesus deu ali um amém, dizendo que tudo estava consumado na cruz. A boa notícia é que Jesus ressuscitou, e como nós estávamos identificados com ele, na sua morte, nós nos achamos identificados com ele na sua ressurreição. Por isso que todos nós também, que chegamos a Jesus, nós conquistamos a sua vida, a vida eterna. Está escrito em Romanos 10,4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, Jesus começou uma nova fase na vida de todo homem que precisa da salvação. Que Deus continue lhe abençoando.